Vem cá, vocês se lembram que semana passada mostramos que um falsário se passava por mim para enganar mulheres fora do Brasil? Pois agora estamos diante de um conto das Arábias, também no mundo digital. Golpistas na internet se passam pelo príncipe de Dubai. Acreditem, conquistam o coração das vítimas só com um pedido de casamento. Mas tudo não passa de um golpe. A quadrilha de criminosos atua no mundo inteiro e já fez milhões de vítimas. Muitas brasileiras perderam dinheiro. Alimentados pelo petróleo, os 7 Emirados Árabes foram se modificando com a fortuna que jorra do fundo do Golfo Pérsico, onde fica boa parte das jazidas. Com muito dinheiro, a paisagem de Dubai, um desses Emirados, se transformou. Ficou mais moderna, glamurosa, rica. Este rapaz aí, bonitão, faz parte da família real de Dubai. É o príncipe Hamdan bin Mohammed Maktoum, de 37 anos. O sheik esbanja charme, tem muito dinheiro e é um atleta que pratica vários esportes, como mergulho. Para completar, ainda é um benfeitor de causas sociais. O príncipe herdeiro de Dubai não demorou para virar um partidaço para as mulheres. Já imaginou se um dia esse príncipe te chamasse numa rede social e quisesse bater um papo, trocar experiências? Já pensou se apaixonar por ele e ele por você? Você acreditaria? É aí que começa o conto das Arábias do mundo digital. Preste atenção nesse vídeo. A imagem que você vê é de Hamdan bin Mohammed Maktoum, ou Fassa, como é conhecido no mundo virtual, o príncipe de Dubai. Ele tem páginas oficiais certificadas, é famoso. Nada mais natural do que tentar se comunicar com um público maior, não é verdade? E aqui, ele aparece falando em inglês. Agora, vamos assistir de novo essas mesmas imagens. Só que desta vez, o príncipe está falando no idioma original dele, o árabe. Você notou alguma diferença? O Wanderson Castilho é especialista em crimes virtuais. Presta consultoria para empresas e até para o governo norte-americano. Ele explica que no primeiro vídeo, o príncipe está sendo dublado num péssimo inglês e numa péssima edição. Os vídeos são verdadeiros, ele é realmente do príncipe, só que os fraudadores estão dublando os lábios, você consegue perceber quando ele está falando, não são sincronizados. E mesmo assim, a própria voz do príncipe é completamente diferente. Esse vídeo do príncipe sendo dublado faz parte de um esquema para enganar mulheres no mundo todo, inclusive no Brasil. Para esta carioca, o príncipe prometeu casamento. E ele falava que ele queria ter um relacionamento, que eu era a mulher da vida dele, que ele procurava já há muito tempo uma mulher igual a mim. Tem vítimas que acreditam piamente que estão falando com ele, porque não falam a língua, eles não têm conhecimento técnico da análise de imagens, então eles pensam que estão falando com a pessoa. Nós ligamos para um desses golpistas que se passa pelo príncipe herdeiro do trono de Dubai. Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu nessa ligação. O golpe do falso príncipe pode ter feito mais de 3 milhões de vítimas ao redor do mundo. Você vai ver agora o drama de brasileiras que caíram nesse conto. Olha, além do prejuízo financeiro, elas ficaram com sérios problemas de saúde. Golpistas criam um monte de contas em redes sociais com a foto do príncipe no perfil. E mais, afirmam categoricamente serem o herdeiro de Dubai. É um esquema internacional que já fez milhares de vítimas. Débora, que mora em Porto Alegre, também acreditou no príncipe encantado. Neste caso, o falso sheik prometeu ajudá-la na carreira de modelo. O primeiro contato foi em outubro desse ano. Primeiro ele começou a inventar um tal de cartão Royale, que me daria acesso a ele
e que ele me ajudaria na minha carreira como modelo e tal, e usava essas desculpas, porém eu tinha que sempre enviar uma certa quantia de valor para ele, para ajudar com taxas e tal. Mas o tempo foi passando e o falso sheik pedia mais e mais. No total, foram quase 10 mil reais. Chegou numa época que eu não tinha mais dinheiro, então eu pedi emprestado para as pessoas. E fiquei endividada por causa deles, né? Ela decidiu então cobrar dele um retorno em relação à carreira. Afinal, tinha sido prometido. Foi aí que ela começou a ser ameaçada. Eu entrei em depressão. Chegou um ponto que eu tentei até suicídio, então isso me custou a vida quase. Para esta psicóloga, muitas mulheres são enganadas pela sensação de segurança. Que esses estelionatários, eles se apresentam sempre em profissões que conferem status, poder, a sensação de proteção. Os estelionatários pedem dinheiro, se aproveitando dos orfanatos e outras obras sociais da realeza de Dubai. Muitas dessas instituições, verdadeiras por sinal, ficam em países africanos, como Gana e Nigéria. Eles pedem doações usando imagens verdadeiras do príncipe em visita a esses lugares. As fotos são copiadas dos perfis oficiais da realeza, do próprio príncipe ou até da imprensa. Foi justamente apelando para a filantropia que eles conseguiram uma pequena quantia desta moça, que é da Grande São Paulo. Ela perdeu R$150. Como teve problema para transferir dinheiro para a Nigéria, e que sorte ela teve com isso, hein? A moça compensou comprando 2 cartões Vale Presente para ser usado nas lojas virtuais de aplicativos de celular. Mostrar a foto das crianças da Síria que ficou doente, as crianças da Nigéria. Eu me comovi com as crianças da Nigéria, porque as crianças da Nigéria estavam com HIV, que estavam com isso, porque aquilo lá me cortou o coração. O alvo dos criminosos que se passam pelo príncipe de Dubai são mulheres com mais de 30 anos. Algumas estão na faixa dos 60. Mulheres que se separaram, passaram por dificuldades sentimentais, doenças. São pessoas fragilizadas emocionalmente que são quadrilhas, conseguem identificar através da sua rede social e aí se aproximam. Os golpistas, também chamados de scammers, que é a tradução para o inglês, miram mulheres que passam a seguir a página oficial do príncipe Ramadan, curtem as postagens ou fazem algum comentário. É a partir daí que eles começam a puxar conversa dizendo ser o príncipe. Isso aconteceu com esta mulher que não quer mostrar o rosto. Ela vive no Rio de Janeiro. Em um belo dia, recebeu uma mensagem diferente. Era o príncipe de Dubai, cheio de amor para dar. Depois de alguns meses de conversa, inclusive, o falso sheik a pediu em casamento. Promessa que ele queria de imediato para que eu fosse para Dubai. E aí ele falava que ele queria ter um relacionamento, que eu era a mulher da vida dele, que ele procurava já há muito tempo uma mulher igual a mim. Por sinal, ele era muito amoroso, ligava 5, 6, 7 vezes. A mulher conta que via o sheik nos vídeos e que não parecia ser montagem. Eu já vi ele no quarto, eu já vi ele deitado, à noite, deitado na cama, eu vi ele no jardim, entendeu? Eu vi ele com a sobrinha. Então, assim, eu falava, ela falava, ai, dava tchauzinho. Então, assim, era isso, não tem como. Se foi uma montagem, foi muito, só se fosse um sósia. A vítima explica que o falso príncipe prometeu bancar todas as despesas da viagem a Dubai, mas queria que ela pagasse $1.000 por um certo cartão de ouro. E ele falou que eu teria que pagar um cartão Gold Card, que esse cartão ia me dar acesso ao Palácio Real, que eu faria parte da família real, esse cartão. Ela se negou e acabou bloqueada. E mais, ainda sofre com o que aconteceu. Imagine você ter uma pessoa que te diz que te ama 24 horas e, de repente, do nada, essa pessoa some, né?
Então, isso me causou um sentimento de dor imenso. De real em real, de dólar em dólar, o faturamento dessas quadrilhas é de dar inveja a muitos empresários. Chega a quase $1 bilhão por ano. Eles já vêm atuando há mais de 10 anos em cima de plataformas de redes sociais. Esta advogada americana especializada em golpes digitais diz que existem cerca de 3 milhões de vítimas no mundo. Segundo ela, o Brasil está na mira dos golpistas porque as brasileiras ainda não são bem informadas sobre o golpe como as europeias e as americanas. Agora você vai conhecer os bastidores da quadrilha internacional que usa a imagem do príncipe de Dubai para dar golpes em mulheres no mundo todo. Especialistas e psicólogos vão dar dicas de como escapar do conto do príncipe encantado. A jornalista Patrícia Moraes também viveu uma experiência com a falsa realeza numa investigação. Se passou por uma das fãs do herdeiro do trono de Dubai e, de propósito, mordeu a isca dos golpistas. O primeiro passo foi seguir a página oficial do príncipe. Depois, curtir uma das postagens. Pronto. Logo, Patrícia começou a receber diversas mensagens de perfis do príncipe. O criminoso falava com a jornalista como se fosse o sheik verdadeiro. Dizia que, por ser da realeza, tinha restrições para se comunicar. E ele fala que ele utiliza, quer dizer, o scammer fala que utiliza outras páginas para se comunicar, porque a página oficial, por ser da realeza, existe os administradores que cuidam da página. Então ele não pode se comunicar via página oficial. Ou seja, ele usa um argumento de que a blindagem da família real em torno dele impede que ele converse com as pessoas. Isso. E é com esse argumento que ele consegue estabelecer um diálogo. O príncipe herdeiro de Dubai se casou com uma prima recentemente. E até essa história o golpista comentou. Só que foi um casamento arranjado, que o pai dele arranjou, para afastar alguns impostores de tirar dinheiro dos fãs dele. Ou seja, os criminosos ainda alertam que existem falsários. Durante a troca de mensagens, a jornalista percebeu que eles atuam em um esquema de revezamento. Eu tive a impressão que é como se fosse passando de turno. Entendi. Continua, vai continuando. Quando eles percebem que é uma vítima potencial que eu falo assim... Com capacidade de pagar muito. Isso. Então, eu acho que eles passam muda de cargo. Vai para um cara mais especializado, do poder de convencimento. Uma rede mesmo, né? Uma rede. Nas redes sociais, os perfis falsos do príncipe de Dubai se proliferam numa velocidade impressionante. São textos já prontos, fabricados, já idealizados, num viés psicológico, que são enviados e aquela que responde, eles começam a abordagem. Mas eles não ficam conversando com uma pessoa apenas, eles ficam conversando com várias pessoas simultaneamente. Em São Paulo, no início do ano, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha de nigerianos que aplicava exatamente o mesmo golpe, mas usando personagens diferentes. O que impressionou os investigadores foi o material encontrado nos computadores dos presos. Eles têm manuais de como agir, como abordar a vítima, o primeiro contato, o que fazer se a vítima começar a titubear e não quer depositar. Com alguns telefones na mão, fornecido pelas vítimas, tentei ligar para um dos falsários. O código do número é de Dubai e a foto do perfil é do príncipe. Um deles atendeu. Hello? Yeah. Yeah, good afternoon, my dear gentleman. Eu digo que gostaria de falar com o príncipe e pergunto se é ele quem está falando. Is that you? Depois de titubear um minuto, o golpista disse que o príncipe não está, que está muito ocupado e que retornaria a ligação. Oh, he's very busy now. Ainda pergunto quem está can you falando tell e him de to onde. pick- No, what's Depois de your um name? longo silêncio novamente, o homem disse que se chama Shahid Your e desliga o name is telefone. You're not Mohammed.
I am going to meet him. Okay. Where are you now? Where are you now? Pense bem, aquela pessoa que está ali, será que realmente é ela? Existem canais oficiais para você entrar em contato. Prender esses grupos é difícil porque depende de cooperação internacional entre governos. Aqui no Brasil, é importante fazer boletim de ocorrência. Eles geram estatísticas e é com elas que pode se cobrar posicionamentos de autoridades. Falando em posicionamento, as vítimas e nós da Record TV estamos esperando ainda que o príncipe herdeiro se manifeste publicamente para evitar novos casos. Enquanto isso, atenção redobrada. Aprendemos, né? Esse tipo de golpe só para quando você aí do outro lado fica um pouco mais criterioso. Bom, Facebook e Instagram disseram em nota o seguinte, que removem todas as contas impostoras desde que haja denúncia.